Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Estou com um pouco de coriza hoje, peço perdão aos irmãos. Ventilador, né, irmão? Dorme ventilador nas costas, acorda com coriza. Comum. Ainda mais aqui no Rio. Hoje, Hebreus capítulo 11. Hoje eu recebi um resumo do podcast, um resumo do Spotify sobre o podcast. E 3 coisas chamaram a atenção, né? A gente teve um aumento de 127% em seguidores do ano passado para hoje. Um aumento de 999% em audições relacionados ao ano passado. E alcançamos os 4 países mais alcançados. Em primeiro lugar, Brasil, obviamente. Em segundo lugar, Estados Unidos. Em terceiro lugar, Portugal. Em quarto lugar, Suíça. Pessoas que nunca vieram aqui na igreja, que nem conhecem a gente pessoalmente, ouvem e são alcançadas pela palavra do Senhor. Então, é um legado da nossa igreja para manter a palavra de Deus viva na terra. Amém? Quem achou Hebreus capítulo 11, dá um brado pentecostal. Vamos ler apenas o versículo 6. Mas a epígrafe diz: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Podem sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, essa semana fiz um gabinete virtual com uma pessoa que eu conheci pelo telefone. A pessoa contou o testemunho de que era a vida inteira, participou do catolicismo. E ele falou: pastor, eu fui da vida inteira católico, fiz até catecismo, mas eu fui na igreja evangélica e senti uma coisa diferente. Me arrepio, sinto a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Sinto a presença de Deus e eu não sei explicar. Como que eu sei o que é verdade? Como que eu sei? Como que eu busco? A gente precisa de fé, né? E o autor de Hebreus fala que fé é algo que agrada a Deus. Mas o que é a fé? No versículo 1 a gente tem uma definição boa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas é interessante que, na época da Reforma Protestante, essa fé ela foi muito criticada pelo Império Romano. O Império Romano falava: é muito fácil você crer, você só acredita e pronto, acabou. Esse negócio de fé é muito fácil isso. E essa crítica ela levou o imperador Constantino, até porque as pessoas, os cristãos daquela época da Reforma, eles não estavam mais querendo pagar imposto. E aí os oficiais vinham: olha, se você não pagar imposto, a gente vai te levar para o cárcere. Pode levar. Mas se você ficar no cárcere, você vai morrer. Eu posso morrer, para mim é lucro. Vou morrer, eu vou para o céu. Então as pessoas começaram a não ligar para o império. Eu quero ir para o céu. Quer me matar, mata. Quer me prender, prende. Não estou nem aí. E aí o imperador Constantino teve aquela sacada de: pô, vou juntar a minha religião pagã com o cristianismo, e criou a Igreja Católica Apostólica Romana. É o nome completo, né? Que todo mundo fala hoje só Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja, ela trouxe uma definição um pouco mais complexa, que a fé era algo puramente intelectual. E para você absorver isso, você precisava aprender latim, ou seja, ter uma carreira, né, ministerial, de pastoral, desde o padre lá virar, né, aquela, eu até esqueci o nome que faz, né?
mas é a carreira lá do catolicismo, e você tem que desenvolver um lado intelectual para poder ter fé. Então, essas duas críticas levaram a reforma protestante, na época do século XVI, se eu não me engano, né? A criar uma tríade, que são 3 palavras que vão ajudar a gente a entender e a explicar às pessoas, e até mesmo quem frequenta a igreja, não só as pessoas de fora, como que a gente desenvolve fé? Né? Porque fé é o produto final que agrada a Deus, mas nem todo mundo consegue atingir aquilo, porque não sabe nem como que vai conseguir alcançar. Então essa tríade foi desenvolvida por teólogos famosos, Melanchthon, Calvino, Ursinus, Turrentin, que gerou uma definição clássica de fé com 3 palavras em latim, que eu já preguei sobre isso, colocando no meio de uma pregação, mas hoje eu quero pregar especificamente sobre essa sequência. As 3 palavras em latim eram notitia, que significa informação ou conhecimento, assensus, que é concordância, e fiducia, que é confiança. E aí, posteriormente, os pregadores avivalistas, John Wesley, da época dele, Whitefield, Edwards, até a igreja wesleyana é muito parecida, irmão, com a igreja, com a Assembleia de Deus, né? Porque ela é uma igreja avivada. E John Wesley foi um teólogo do século XVIII a XIX, e eles trouxeram um entendimento de que essa tríade em latim, ela se separava em 2 partes mentais e uma parte comportamental. A primeira parte mental e a segunda parte mental é notícia e assentius, ou seja, primeiro você recebe o conhecimento, a informação. Alguém vai te falar algo. Essa pessoa vai te falar algo e você vai concordar se aquilo faz sentido ou não. Você aceita que aquilo faz parte da realidade, aquilo é verdade? E a partir disso, se você concorda com isso, você muda o seu comportamento e você passa a confiar. Só que os avivalistas falaram, você não tem como mudar o seu comportamento sem haver uma mudança, um arrependimento. E foi aí que ele introduziu metanoia, em grego. E o resultado disso é pistis, fé. Aquela tríade foi dividida no meio, 2 palavras em latim, colocaram uma palavra em grego, metanoia, mais uma palavra em latim, e a última palavra em grego, pistis. E essas 5 palavras, elas criaram um conceito de elementos essenciais para a fé cristã. É como você explica, como que você alcança esse firme fundamento das coisas que das coisas que se esperam. A certeza de que você espera uma bênção de Deus que vai chegar. Como que você explica isso? Como que você chegou nesse ponto de ter essa certeza? E a prova das coisas que não se veem. Como que você prova que Deus existe sem a manifestação, a teofania, né? Manifestação visível de Deus, sem a sarça pegar fogo na tua frente, sem se consumir. Como que você prova que Deus existe? Pela fé. Como que você chegou nessa fé? Então, os avivalistas trouxeram esse conceito, porque entre o assentimento mental e o comportamental, precisa ter o arrependimento. O arrependimento, o metanoia, a palavra que significa metanoia, é uma mudança de pensamento que leva a uma mudança de direção de vida. E isso é fundamental para você ter no meio do entendimento mental, para depois você mudar o seu comportamento e alcançar essa fé verdadeira. E o pistis, que foi adicionado no final, que é fé em grego, é o conceito de vida em fé. Vida espiritual. Você viver, né, com a sua fé, com a certeza de que você vai ser salvo, de que você vai morar no céu. E aqui eu queria pegar um exemplo bíblico para cada uma dessas partes, notitia, assentius, metanoia, fiducia e pistis. E eu pensei, será que eu consigo todas numa mesma epístola, especificamente a epístola que foi escrita para os romanos? Não é que tem, irmão?
Porque se a gente está falando que os romanos criticaram na época da Reforma Protestante, desenvolveram essa igreja católica, e falaram que a fé era uma coisa muito fácil, então vamos ver o que Paulo falou na Epístola aos Romanos. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 10, um versículo no capítulo 2 e um versículo no capítulo 1, quem quiser acompanhar. O primeiro passo, irmão, notícia, que significa informação, é o primeiro passo em direção à fé. Você primeiro precisa ouvir. E você precisa entender. Não é simplesmente vir na pregação, estar com o corpo presente e não entender nada que está sendo pregado. Você precisa entender, prestar atenção, buscar o entendimento. E isso vai levar você a compreender. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, Paulo culmina no versículo 17 dessa linha de raciocínio, dizendo: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E por isso é necessário, irmão, a gente falar do Evangelho em casa, com os amigos, no trabalho. Pessoas precisam ouvir. Você, quando está falando do Evangelho, você está pregando, irmão. A pregação não é um dom exclusivo, um ato exclusivo de quem está em cima do altar, preparou uma mensagem bíblica. Isso é uma pregação muito mais elaborada para trazer a informação, para te dar o entendimento. Mas você pode trazer essa informação para pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E essas pessoas vão pensar: pô, eu queria ouvir mais disso. Porque eu entendi, eu concordei com o que você me falou. Essa concordância vai trazer mais interesse em ouvir mais, em concordar mais, em ouvir mais, concordar mais. E essa ouvindo, concordando, vai levar a essa mudança de pensamento, de direção. Na sequência, o assensus, né, que é a concordância, no mesmo capítulo 10, versículo 16, diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Veja bem, nem todos obedecem ao Evangelho. Porque você pode ouvir que o pecado leva ao inferno. Você pode concordar. Mas será que você obedece? Porque aceitar que o Evangelho é verdade é essa concordância. Não é apenas saber, mas é reconhecer que ele faz sentido e que ele faz parte da realidade da sua existência. Essa concordância é que leva ao metanoia. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A benignidade de Deus te leva ao metanoia, usado aqui, original em grego. A benignidade de Deus te leva à mudança interior, que faz com que essa mudança conduzida por Deus é uma mudança de mente e de direção interna. Essa mudança de direção na sua vida vai gerar uma mudança de atitudes. Essa parte do metanoia, você começa a reconhecer que o pecado é pecado. Você começa a reconhecer e sentir o peso do pecado. Sentindo o peso do pecado, você muda de direção. Enquanto você não vê problema naquilo que Deus toca no teu coração falando que é errado, você não vai mudar de direção. Vai achar que não tem nada demais. Então, irmãos, tem muita gente ignorando essa parte de mudança de raciocínio, mudança de pensamento, porque prefere repetir o pecado e ignorar o conhecimento. Então aqui a gente entende que primeiro você ouve, depois você entende que é verdade. Quando você concorda que realmente aquilo é verdade, você começa a mudar de dentro para fora. Essa mudança traz o fiducia, que é a confiança.
Essa confiança, irmãos, é como se fosse uma entrega, dependência, confiança afetiva e existencial. Você se torna completamente dependente de Deus. Aqui eu trago até um paralelo que o missionário trouxe, o Salmo 91. Muita gente conhece, até quem não é da igreja sabe que o Salmo 91 é de batalha espiritual, irmão. É salmo de igreja de reteté, né? De sapatear, de levantar, cortar o vento. É a nossa igreja de fogo. Aí versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você não tiver uma mudança de comportamento, você não vai viver entregue. Você não vai ter a certeza de que pode passar naquele caminho, que vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Nada vai acontecer com você. Essa é a entrega, a certeza de que Deus vai te guardar em todos os momentos. Você se entrega nas mãos do Senhor e fala, eu sei. Agora eu sei por quê? Porque eu ouvi. Primeiro eu ouvi essa pregação, primeiro eu ouvi essa palavra, eu entendi que ela é verdade. Eu mudei a minha linha de raciocínio e agora eu me entrego nas mãos do Senhor, completamente confiante. Essa sequência, irmãos, traz um resultado, que é a fé. O pistis, que significa viver em espírito. Na verdade, o que a gente quer falar sobre a fé é viver em espírito. Romanos capítulo 1, versículo 17. Somente a parte B no final. Mas o justo viverá pela fé, como está escrito. Então, irmãos, viver em espírito, permanecer fiel. O conceito de fé, irmão, em hebraico, é fé e fidelidade, né? É a mesma palavra. É emun e emuná. E esse conceito ele foi traduzido para o grego comum e a gente perdeu isso ao longo das traduções das línguas, porque fé virou uma palavra e fidelidade virou outra. Mas fé e fidelidade é a mesma coisa desde o início dos tempos. Então é isso que Deus quer que você entenda. Não tem como você ser fiel a Deus sem ter fé. Não tem como você sentir a presença de Deus aqui, irmão. Não tem como você ter fidelidade com Deus sem ter fé. E não tem como você dizer que você tem fé em Deus se você não for fiel. E o que é não ser fiel? É não se desviar do pecado. É não estar na igreja ouvindo a pregação. É não concordar com aquilo que o pastor diz. Ou que o pastor prega, que está trazendo. Irmão, a gente tem que ter discernimento do que está sendo pregado em relação à palavra. E foi aí que eu falei para o irmão, como que eu sei que eu estou ouvindo a verdade? Se a pregação fala sobre salvação, se a pregação fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre o arrependimento que você precisa ter no teu coração para alcançar esse sacrifício de Jesus. Porque esse sacrifício, esse sangue derramado na cruz, reme o seu pecado. Faz com que você chegue na salvação. E aí você tem aquela atitude dentro de você, você fala, eu quero mudar de direção, quero mudar de vida, eu quero me batizar. O batismo é a declaração pública de fé. Você desce as águas, você mata a velha criatura, renasce uma nova criatura, falando para todo mundo que está ali de testemunho, falando, olha, eu sirvo ao Senhor. E a partir daí, você está entregue. Você se entrega completamente nas mãos do Senhor. Você não liga, irmão, mais para a tribulação. Você sabe que faz parte do crescimento espiritual do evangélico passar por uma tribulação, porque é ali que você se aproxima de Deus, você entra no joelho. É muito difícil, irmão, nós como seres humanos, dar crédito a Deus de uma bênção quando está tudo bem na vida. Em tudo dai glória, em tudo dai graça, em tudo seja dada. Parte da reforma protestante, inclusive a última parte dos 5 solas, é só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Em tudo dai graças, em tudo dai glória. E a glória tem que ser dada a Deus. Esse resultado, irmãos, essa fé, é o resultado que você ouviu a palavra, você entendeu e creu que ela era verdade, né? Você foi transformado no seu interior e você começa a confiar exclusivamente em Cristo. Essa confiança, irmãos, ela é resumida em João, capítulo 8, versículo 32, que Jesus diz, conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a gente fala, o que é a verdade? Irmão, é só você olhar em volta do mundo inteiro. A criação traduz a verdade para você. Tem dificuldade de entender se Deus é verdadeiro ou não? Olha para a criação. Salmos, se eu não me engano, capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Se você tiver o dia voando de avião, olha pela janela, começa a ver a criação. Só observa o tamanho da criação. Você começa a ver que você é um grão de areia nesse universo inteiro. E que Deus ele se manifesta em todos os momentos, em todos os lugares, porque por mais que esse templo aqui, irmão, tenha sido construído por mãos terrenas, todo o material aqui envolvido faz parte da matéria que foi criada por Deus. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali a gente tem um versículo, tempo, matéria e espaço. No princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço. E a terra, matéria. Vocês já perceberam que a criação tem 3 elementos? É a manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo. Sólido, líquido, gasoso. Todos os elementos, as coisas que a gente começa a acompanhar na criação são repetidos de 3 em 3, em 3, em 3. É um objetivo para você entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão contigo o tempo inteiro. E essa sequência teológica foi desenvolvida para explicar para aqueles que não entendem como chegar na fé. Você primeiro precisa ouvir a pregação. Como que você vai saber que é verdade? Se a pregação fala sobre salvação. Aquela igreja fala sobre salvação, volta nela. Aí falou sobre prosperidade, pastor, abre o olho, hein? Pode até ir de novo. Falou de novo sobre prosperidade, pintou a parede de preto, irmão. Eu procuraria outro. Eu quero ouvir palavra de salvação, eu não quero ouvir palavra de recompensa. Eu não procuro a Deus pelo que Ele pode me dar, eu procuro a Deus por quem Ele é. Eu quero morar na glória, eu quero herdar a promessa de vida eterna. A promessa de Deus, irmão, vida eterna na glória. É isso que eu quero herdar. Então é isso que eu quero ouvir na igreja. Eu quero ouvir palavras que me levem para isso. Eu quero pregar sobre isso. Eu quero que os irmãos ouçam sobre isso. Porque bênção na terra é muito perigoso, ela pode te desviar do caminho da salvação. Mas a palavra da salvação, ela te puxa de volta para o caminho estreito. Porque estreita é a porta. E apertado o caminho que leva para a salvação. E poucos são os que a encontram. Nós aqui queremos ser aqueles poucos, irmão. Vai estar um na frente do outro, passando numa catraca, passando um de cada vez. Mas a gente vai ali de mão dada, falando, a gente estava ali ouvindo junto a palavra da pregação, a palavra da salvação. E assim, a gente espera, irmãos, alcançar a vida eterna na glória. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Muito forte a presença de Deus aqui, irmão.